Bem, eu quero agradecer a oportunidade que você está me oferecendo de estar aqui com vocês todos e poder apresentar a minha palestra falando do ciclo de Urano e Júpiter no mapa do Brasil. Por que Urano e Júpiter? Bom, eu observei já há um tempo atrás, quando eu estudava a Fundação de Brasília, que a Brasília foi concebida dentro desse ciclo de Júpiter e Urano, foi em 1955. Bom, eu vou sair aqui um pouquinho a minha imagem, porque isso me atrapalha. Então, Urano, falar um pouco de Urano, porque eu sei que tem muita gente que está assistindo e que nem sempre domina o conhecimento astrológico. Então, Urano, ou Aion para os romanos, é o deus do céu. Aqui é um mosaico, foi encontrado em Roma, que é esse deus do céu, e é equivalente ao Urano com todo o zodíaco ao redor, aqui as 4 estações, e a Mãe Terra Telos, que seria equivalente a Gaia. E aqui é o Uranus propriamente dito, o do mito grego, com a ânfora de Aquário, e Gaia, a esposa dele. Eles tiveram 6 filhos e 6 filhas, que são os titãs. E Urano, isso que eu queria chamar a atenção, ele não gostava da forma física dos titãs, ele se sentia incomodado porque era a prisão do espírito, e ele empurrava esses titãs de volta para dentro do ventre de Gaia. Ele aprisionava os titãs. Então, Urano tem uma questão difícil, ele foi destronado por Saturno, veio um mito da castração, e depois Júpiter também luta com o pai, afasta Saturno, liberta os irmãos que Saturno tinha devorado, e depois ele vai ter um monte de filhos, vai ser o grande Zeus do Olimpo. Principalmente um dos filhos dele é Marte, o deus da guerra. E aqui são os planetas, como eles estão no céu e como a gente os nomeia, né? Aqui é o Urano e aqui é Júpiter. Eles se encontram astrologicamente em algum lugar do céu a cada 14 anos. Então, a cada 14 anos, você vê esses 2 grandes titãs, grandes planetas, se encontrar em algum lugar do mapa astrológico. E isso afeta países, pessoas, o mundo, porque indica um novo ciclo, uma nova condição de caminhos que vai ser percorrida pela humanidade. Só que, astrologicamente, nós estabelecemos um valor para Urano como o da liberdade, da independência, da revolução, e para Júpiter como o grande benéfico, que fica tudo mais fácil, ele ajuda, ele facilita, ele é um grande planeta gasoso, e ele sempre foi visto na tradição como um guru ou um planeta que se opõe a Saturno, né, que é o pai castrador, e ele então liberta os irmãos. Então, tem uma ideia de que Júpiter é bonzinho e Urano é revolucionário. Só que isso, às vezes, não é bem assim. E é isso que eu queria falar. Júpiter e Urano, dependendo de outras circunstâncias, eles podem, sim, ter um papel facilitador do Júpiter, né? Mas ele pode
também ampliar a inflação, né? Ele pode ampliar uma infecção, um câncer. E o Urano nem sempre é uma revolução ou uma transformação radical para um lado positivo. Bom, então eu só queria fazer realmente esse adendo. Eu sei que a maioria dos meus colegas astrólogos já sabem disso, né? Mas eu queria falar para o público que não conhece bem a interpretação astrológica. Então, eu joguei na minha pesquisa de 1800 até 2050 para encontrar os momentos em que Júpiter ele tem essa simbologia, esse hieroglifo, e Urano se encontram no céu. E o que eu encontrei, então, de datas foi bem interessante, porque eles vão se encontrar, aqui temos os anos, eles vão se encontrar no final de Peixes, várias vezes no signo de Áries, depois no signo de Touro, que é o que nos interessa, no signo de Câncer, nos interessa agora, em 2024, especialmente, e no signo de Câncer também, muitas vezes, no signo de Libra. Então, eles se encontram muitas vezes, eles vão se encontrar ao longo desses 250 anos em signos que a gente chama de cardinais, signos de ação, de ruptura, de impulso. E depois Sagitário e Aquário, que também interessa porque é o ascendente do Brasil. Para a gente chegar em 2024, entender essa dinâmica de Júpiter-Urano na nossa vida coletiva, eu achei que seria interessante olharmos historicamente o que se passou nas vezes anteriores. Bom, a Márcia Matos já mostrou o mapa do Brasil, ele vai aparecer várias vezes aqui. O Brasil ele é virgem, né? Portanto, ele é de um signo de terra, e ele tem um ascendente aquário, que é um signo de ar, e a Lua também no signo de Gêmeos, que é um signo de ar. Então, nós temos aqui entre o governante ou os poderes, como o Congresso, Capricórnio, que tem essa dupla em Capricórnio, o governante, que geralmente é o Sol, no signo de Virgem, quer dizer, nós temos interesses de terra, de grana, de dinheiro, de praticidade, de administração, e temos um povo ou uma população que tem outros interesses, que é o aquário, a busca por um futuro melhor, por uma terra ideal. Aqui eu não vou me estender, mas os nossos povos originários, eles falam muito, eles sempre falavam muito da terra sem males, né? A busca de uma terra ideal. E isso é um mito do Brasil antes da colonização, mas que faz parte dessa ideia aquariana, o Brasil, o país do futuro. E a Lua em Gêmeos, que vai trazer também toda uma autoimagem, toda uma parte da comunicação, da adaptabilidade, enfim. Nós temos uma certa dissonância entre os interesses gerenciais do governante e os interesses da população, do povo em geral e dos ideais dessa população. Aqui é aquela mandala que nós vimos, circular, com as datas, e aqui, então, é uma listagem que facilita a visualização de todos esses momentos de Júpiter e Urano. Para nós interessa, em função de 2024, compreender como é que Júpiter e Urano se encontraram no passado, no mapa do Brasil. Então, em 1858,
1941 e agora 2024. Mas para também compreender o que aconteceu em vários momentos desses no Brasil e também no mundo, porque isso afeta a todos. Então, a história que Júpiter e Urano vão manifestar, eu fui ver a partir de 1803, e antes, inclusive, da independência do Brasil, e a gente percebe já o clima de inquietude que se passa no país. Então, 1803, eles estão em Libra, e nós temos aqui um momento de muitas revoltas em Pernambuco, uma necessidade de romper com a coroa, com o rei, porque a carga de impostos, a necessidade de, de resolver problemas ligados principalmente na região de Pernambuco, onde havia a plantação de cana, a produção de açúcar, que ela começa a perder para as Antilhas, que os holandeses estão plantando cana e produzindo açúcar. E, ao mesmo tempo, no mundo, você tem a primeira locomotiva a vapor e o início das guerras napoleônicas. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Você tem um avanço tecnológico com Júpiter e Urano, mas você tem também revoltas sociais, você tem busca de alguma coisa melhor, mas que vem pela guerra, vem pela revolta, vem pela indignação. E aí, novamente, em 1817, bem antes da independência do Brasil, que é 1822. Aqui é a Revolução Pernambucana, com todos os problemas da perda da renda do cultivo de cana. Em 1831, eles se juntam em Aquário, e aqui é o período de uma nova regência. Dom Pedro I abdica do poder em relação ao seu filho, que tem 5 anos de idade, e começa um novo período na história do país, onde uma junta, né, de tutores vai reger o país até que ele ganhe a maioridade. Nessa época, Darwin também embarca na sua viagem para chegar na teoria da evolução. Então, o que eu quero mostrar é o avanço da ciência, da tecnologia, da ciência a nível mundial e a nível local também, e as revoltas, revolta, necessidade de ruptura com relação a determinadas situações, né? Aqui é criado o Partido Conservador e temos um conflito entre o Brasil e Portugal, a Noite das Garrafadas, e também foi criada a Guarda Nacional, que existe até hoje. A Lei Feijó proíbe o tráfico de escravos, porém, ela não é cumprida. Então, aqui agora a gente visualiza. Então, 21 de março de 1831, Urano e Júpiter a 13 graus de Aquário, envolvendo o ascendente do Brasil. E é um ano realmente muito intenso, com essa mudança do rei indo embora e criando uma nova situação de poder, de regência do país. E então é isso que eu queria trazer para vocês e mostrando a cada momento desses como o Brasil foi afetado e ver essas duas questões que eu estou levantando, que Júpiter e Urano não é só uma maravilha, vai haver revoltas, vai haver rupturas, vai haver tecnologia, vai haver ciência, mas há um movimento muito intenso. O Urano rege o ascendente do Brasil, que é Aquário, né? E nesse momento é um momento de muita intensidade, de rupturas necessárias. Bom, eu não vou poder aprofundar detalhes, mas vamos lá.
1858, então, é a primeira chegada, a primeira experiência de Júpiter e Urano em Touro no mapa do Brasil, exatamente na casa 4, que é a base do mapa. Então, aqui nós temos a Estação Central do Brasil, que é criada em 27 de março, são as primeiras vias férreas do país. Então, nós temos aqui uma indicação muito importante de que esse momento é um momento que vai avançar a nível da tecnologia, a nível de colocar as locomotivas, colocar as linhas férreas no Brasil. Mas ainda há uma luta política. Então, nós vemos que, inclusive, o Marte está aqui em cima, nesse jogo de forças. A Casa 4 é a oposição ao poder regente, né? E então nós temos aqui a criação do Partido Liberal, que defende uma reforma agrária, Casa 4, opa, defende uma reforma agrária, abolição da escravatura, e o Partido Conservador, que quer uma economia somente baseada em commodities de açúcar e café. Um momento de progresso com a consolidação das leis civis. Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros, começa a despontar, e temos a revolta da farinha. Isso é um indicador muito importante, porque houve uma seca muito grande na Bahia e a produção de mandioca não prosperou, e o povo se abastecia de farinha de mandioca e carne, e a carne que vinha do sul estava contaminada com a cólera, e morreram umas 10 mil pessoas. E olha só, tudo isso em Touro, terra, produção de alimentos, agricultura, oposição ao poder central, ao poder regente. Então, fica muito claro esse jogo de forças na Casa 4 do Brasil, com a conjunção Júpiter-Urano e o que ela vai deflagrar. Por um lado, tem o avanço das leis civis, das vias férreas, da Estação Central do Brasil, tudo isso é um avanço, mas há também toda essa luta política. E quando a gente pula para 1941, que é no meio da guerra, é um momento em que, pela primeira vez, nós vamos ter um Ministério da Aeronáutica. Olha só a questão Urano, tecnologia, ciência, avanço. O presidente Getúlio Vargas também cria a Justiça do Trabalho e o processo penal brasileiro. Então, você tem um avanço na parte jurídica, muito importante nesse momento. A economia estava baseada na exportação. Ainda, isso é uma constante no Brasil desde os portugueses, quando eles veio aqui explorar a terra, né? Então, café, algodão, cacau na época, mas faltava produtos industrializados que eram importados. Com a guerra, o Brasil não tinha como manter esse comércio exterior e começou, então, a desenvolver uma industrialização nacional. E o governo, então, criou mais foco na produção interna de bens de consumo. A ciência avançou muito em 1941, apesar da guerra. Instituto Oswaldo Cruz, Instituto Nacional de Tecnologia, Instituto Agronômico de Campinas. As maiores destaques foram cientistas brasileiros, como Carlos Chagas, César Lattes, José Leite Lopes e o Schemberg. Esse é o mapa de 1941. Então, a gente vê novamente Júpiter e Urano na base, casa 4, mas havia também um Saturno próximo, na casa 3. A gente vê aqui, então, toda essa parte também das relações internacionais, da indústria, da criação das vias férreas, né, de criar instrumentos
de comunicação entre os vários estados, os vários lugares, e as tensões que permaneciam com o governo Vargas, um Marte no ascendente do Brasil, lutando com essa conjunção de Júpiter e Urano. Então, é interessante observar esse ano de 1941. Eu fiz questão de passar, não ficar só no touro, mas olhar um ano que foi muito importante para o Brasil, 54, 55. Aqui nós temos a criação de Brasília e nós estamos no signo de Câncer. O Getúlio Vargas ele sofre uma oposição muito forte dos militares, ele acaba se suicidando, há um assassinato que envolve o Getúlio Vargas, pessoas ligadas a ele, e ele tem, então, uma decisão pelo suicídio que vai dar uma reviravolta muito grande na história do país. Isso é de casa 6. Então, toda a atitude ligada ao trabalhismo que o Getúlio Vargas desenvolveu está dentro desse cenário, e ele estava tentando segurar as remessas de lucros das empresas estrangeiras, isso já em 55, já no governo seguinte, e a Petrobras foi criada nesta conjunção. Além disso, o plano de metas foi absorvido pelo Juscelino, e aqui ele cria, por uma série de questões, ele decide construir Brasília. Então, esse momento do signo de Câncer, talvez podemos supor ou indagar se essa conexão com o meio do céu do Brasil, com Saturno em Escorpião, foi um processo muito intenso na história do Brasil nesse momento. Nós temos o Plutão, inclusive, passando na casa 7, né, nesse ano do suicídio, e depois, no ano seguinte, na chegada do Juscelino ao poder. Então, esse é um ano muito... tem alguns anos na história do Brasil que precisariam de livros para analisar, inclusive, astrologicamente. Eu vim aqui para 68, 69, e é muito importante, né? Estamos no meio da ditadura militar, e o ato 5 foi deflagrado em 13 de dezembro de 68. Então, a ditadura militar se torna muito mais rígida, muito mais difícil, muitas mortes, mas 68, a nível mundial, foi um ano de muita agitação. Mais de 68 na França, aqui foi o movimento tropicalista na arte, a morte do Luther King, o primeiro astronauta chegando na Lua, a guerrilha do Araguaia. Então, esse ano é um ano, 68, 69, muito forte. Mas onde é que estava Júpiter e Urano? Em Libra. Então, nós pensamos em Libra como um símbolo bonzinho, de equilíbrio, de justiça, e não foi bem assim que os planetas se manifestaram dentro do signo de Libra. Muito mais pela exacerbação das leis muito duras, dracônicas dos militares, que levaram muitas pessoas à morte. E eles aqui fazem, isso é interessante, pensar com o Plutão do Brasil, que é a questão financeira. O Plutão do Brasil tem a ver também com a questão do petróleo, as riquezas, a mineração, tudo que está escondido na terra e que é a grande riqueza do país, que desde sempre foi muito explorado. E aqui eles estão exatamente em oposição a Plutão.
Os militares também têm um projeto da usina nuclear de Angra dos Reis, que vai caminhar logo nos anos seguintes. Então, aqui nós temos 0 graus de Líbria, 0 e 3 graus de Líbria, 68 e 69, fazendo oposição a Plutão. Havia uma inflação enorme no país, um momento econômico muito difícil e uma rigidez muito grande da ditadura militar que trouxe muitas consequências. Netuno no meio do céu, né, em Escorpião, portanto, sob a força de Plutão, e a propaganda do governo nessa época também é muito forte, tentando convencer as pessoas, Brasil, ame ou deixe-o, né, ou vá embora. Então, foi um ano que ainda tem muito para ser revelado e compreendido. Em 1983, nós estamos com Urano e Júpiter em Sagitário, que é a casa 10 do Brasil. Então, nós temos o movimento Direta Já, que propõe uma eleição direta para a presidência, e o movimento dos Trabalhadores Sem Terra nasce nessa época, em 83, e, a nível internacional, o que eu descobri é que, nesse ano, houve uma simulação da OTAN e dos Estados Unidos, simulando um ataque nuclear por parte da União Soviética, e a União Soviética entendeu, pelos seus observadores, espiões, etc., que ela ia ser atacada. E ela estava preparando, de fato, não como um exercício militar, uma resposta atômica. Então, a humanidade, isso ficou em segredo, mas hoje você encontra referências, a humanidade passou por um momento muito delicado de quase uma guerra nuclear. Então, Júpiter e Urano a 8 graus de Sagitário, a dieta já que não aconteceu. A 8 graus de Sagitário tem uma Lilith aqui na casa 10 do Brasil. Então, houve uma frustração de um desejo de liberdade, de independência, de autonomia da população. E o Urano, nessa época, o Sol, aliás, nessa época, estava passando rapidinho pelo ascendente do Brasil. A questão dos militares fica muito clara aqui. O Saturno, junto do Marte, é o poder militar que não deixou que se mudasse o regime, que houvesse uma eleição, uma democracia. E aí nós chegamos mais perto. 2010 e 11 foi um ano muito importante porque foi a primeira vez que uma mulher chega na presidência do Brasil, que foi a Dilma. O Brasil sediou a Copa em 2014, nessa época, em 2010, começam as obras de infraestrutura, estádios, etc. A nível mundial, temos o desastre ambiental do petróleo no México. O Brasil começa um período de crescimento econômico bastante forte, classe média em expansão, estabilidade financeira, 2010, 2011, primeiro mandato da Dilma, e começa a se colocar na economia global de uma outra forma, né? Muita infraestrutura, investimentos. A Operação Lava Jato também começa os seus primeiros passos. Temos o terremoto no Haiti e o desastre de Fukushima. E, na região serrana do Rio de Janeiro, chuvas torrenciais, inundações, granizo, primavera árabe e morte do Osama Bin Laden. Então, isso está acontecendo aonde? Exatamente aqui na Casa 2 do Brasil, em conjunção com o Plutão do Brasil. Olha, interessante. Se nós fizéssemos uma leitura anterior a 2010, ao que realmente aconteceu em 2010 e 11, e vimos um Urano com Plutão, Júpiter com Plutão,
poderíamos pensar numa situação catastrófica na economia do país. No entanto, não foi isso que aconteceu. Então, Júpiter e Urano, eles sempre trazem algo inusitado, algo que não é muito claro. Poderia ser uma inflação com Júpiter, né? Ou um desastre econômico com Urano, mas não foi bem assim. Um jogo de forças com Júpiter e Urano que não é simples, muitas vezes, de prever para onde vai aquele vento, aquela direção. Foi muito exatamente o contrário de 68 e 69, quando aqui em Libra eles estavam em oposição a Plutão e a casa 2, e houve inflação por parte dos militares, foi uma época muito inflacionária, muito rígida, e muita gente morrendo, muita violência, e aqui não. Então, aqui houve da natureza, chuvas e etc. Mas também toda essa parte da tecnologia, da ciência, Fukushima, o terremoto no Haiti. Então, nós temos sempre. É óbvio que cada país e cada pessoa vai receber essa conjunção de uma determinada forma, vai reagir a ela de uma determinada forma. Mas eu queria alertar para isso, que 2010, 2011 não foi um desastre, ao contrário, foi um momento de expansão. E aí nós estamos agora com Júpiter e Urano no mapa do Brasil, no dia 20 de abril de 2024, eles vão estar de novo no signo de Touro. E bem grudados aqui na base do mapa. Ao mesmo tempo, a Márcia Matos falou um pouquinho desse Saturno em oposição ao Sol, e nós vamos ter um Marte em Peixes em oposição a Mercúrio, e o Netuno chegando junto do Plutão. Óbvio que a casa 2 vai ser um grande cenário desse momento de transição que Júpiter e Urano estão propondo. Mas eu vejo algumas questões mais profundas. Se nós analisarmos as intenções do governo atual, as intenções do governo atual é demarcar as terras indígenas, é fazer a reforma agrária, que é uma longa história na política do país, e, com certeza, vai sofrer uma oposição dos grupos mais conservadores. Eu vejo esse Saturno, nesse momento, em abril, antes dele chegar efetivamente na casa 2, ou efetivamente em conjunção a Plutão, eu vejo esse Saturno como oposição ao governo, uma oposição dura, né, dos grupos mais conservadores e mais à direita, ou à extrema-direita, em relação ao presidente, até correndo certo risco de vida, como isso já foi aventado muitas vezes. E o Marte com Mercúrio, toda a parte de comunicação e também da parte econômica, mas de como é gerida a economia, vai ter aqui algum impacto importante. A Márcia estava falando disso de uma outra maneira, com outros argumentos. Mas também eu vejo aqui uma oposição pela mídia. O Marte rege a Casa 3, a área de comunicação, imprensa, mídias, e isso vem em oposição ao Mercúrio, aos projetos econômicos, e uma frustração, tem algo que realmente nos frustra com essa Lilith juntinho do Mercúrio e a Lua, nesse exato momento, em 20 de abril, em oposição a Plutão e Netuno. Eu penso que é uma data bastante delicada para o Brasil. Nós precisamos entender as intenções do governo para imaginar qual é o cenário. Mas o que acontece? 20 de abril, 20, 21 de abril,
é a data que nós comemoramos o descobrimento do Brasil, entre aspas, né? Mas a invasão dos portugueses, a chegada dos portugueses ao Brasil, mas é também uma data onde nós celebramos a fundação de Brasília, onde nós celebramos a morte de Tiradentes. Então, essa data sempre é uma data muito carregada, 21 de abril, no país. E, justamente agora, em 2024, nós temos essas forças de oposição muito intensas, também a nível internacional, porque a Vênus, que nos coloca uma abertura muito grande nas relações internacionais, recebe essa quadratura de Urano e Júpiter nessa época, né? Eles estão se aproximando e vão fazendo uma quadratura com a Vênus. Então, nós temos um momento onde a imprensa, a área de comunicação, tem muita força de pressão, ou pelo menos vai tentar ter essa força, ou vai agir nesse sentido, de gerar mesmo uma força de pressão muito grande sobre o país e uma oposição ao presidente. O Sol sempre é o governante do país. Eu aqui elenquei algumas intenções e ações do governo atual para termos uma compreensão de como, nas etapas anteriores, os ciclos anteriores sempre apresentaram crescimento, industrialização, e a gente está vendo que as intenções vão nessa direção. O programa prevê 1 trilhão 668 milhões em investimentos, obras paradas, retomar obras paradas, e a ferrovia de integração oeste-leste começou as obras da construção dessa ferrovia. Então, vocês veem que essa questão da ferrovia, sempre com Júpiter e Urano, aparece de alguma forma. As ferrovias ou as armas nucleares, enfim, toda a questão elétrica, tecnológica. Essa empresa chinesa vai assumir esse lugar que é da Ford, na Bahia, com 3 bilhões de investimento para a produção do carro elétrico. Então, o Brasil entra no carro elétrico a partir de 2024, porque essa empresa já está se instalando lá. Nós vamos ter a intenção de retomar, bom, já temos, o Fundo Amazônia está sendo reavivado, e as políticas de preservação do desmatamento e fim do garimpo, e proteção aos povos originários, ações contra o racismo, demarcação de terras. O que eu estou vendo aqui? É a intenção, é para onde o governo está olhando, e não só o governo, mas a população, as pessoas envolvidas com os grupos originários, os próprios grupos originários, os quilombolas. Então, é para onde a gente está olhando? A gente está olhando para um desenvolvimento, para um futuro melhor, para essa terra sem mares, que veio da tradição dos povos originários brasileiros. E a África está se mexendo. A nível internacional, nós estamos vendo que a África está querendo romper com o neocolonialismo europeu. Há um fortalecimento dos BRICS e uma nova economia mundial nascendo. Justamente, Júpiter e Urano eles estão se aproximando. Não é que, de repente, eles chegam em 2024, caem de paraquedas. Não, há um processo, e esse processo já está nos indicando essas questões. Será que nós vamos estar no ouro ou moedas digitais? Não sabe, isso não está muito claro ainda, mas está no caminho de uma mudança econômica global. E, obviamente, a inteligência artificial que vai acabar ocupando um espaço cada vez maior. Então, o meu exercício de futurologia, ele se baseia muito em observar também o que se passou nos ciclos anteriores. E o que a gente vê é que esses ciclos de Júpiter e Urano, por um lado, trazem
revoltas, revoluções, inquietação, às vezes fenômenos da natureza muito difíceis, como seca, falta de alimentos, chuvas exageradas, terremotos, mas também há um avanço tecnológico da ciência que é importante para a evolução da humanidade. Bom, eu acho que eu Querido, cheguei até aqui. mais Não que sei. completo, né? Mais que completo, passamos pela história, né? Quero deixar aí uma gráfica que você compartilhou de Urano e Júpiter, né? Na casa quarta, né? Assim pode Sim, compartilhar de novo para porque é o claro, próximo, claro. né? É a próximo que vem, né? Aí, né? Porque esse Júpiter-Urano, né? Eu acho que tem que ver com essa possibilidades de, de como fala Barbô, né? De virar para a direita, né? Eu acho que aqui na região, poxa, a Argentina vai virar para a direita, eu acho. Esse Júpiter-Urano tem que ver com essa questão. Por Urano, né? Não é Netuno, né? Sim, o Júpiter-Urano, essa visualização da direita com Júpiter-Urano, é É, porque o Urano ele promoveu a Revolução Burguesa, o fim da claro, monarquia, claro. né? Tem que ver com Então, o capitalismo, Maurício, né? Tem que ver com isso, investimentos isso. também, com uma elite, né? Com uma elite, né? Sempre. Sim, Sim. Então, mas olha, é importante perceber o seguinte, em é, relação ao Brasil, né? Eu tô olhando o Brasil aqui. Falar que o PT, que o Lula é comunista, socialista, é, eu penso que é uma falta de compreensão sim. de como o Lula Maurício, pensa. é como seguir O falando que a Lula ele China, quer o Lula claro, quer que todo mundo tenha um carro, ele quer que todo é, mundo tenha geladeira, ele quer claro, claro, aumentar o claro, consumo, ele quer industrializar o claro. país. Então, ele está muito mais. Ele tem uma visão muito mais capitalista do Isso. que comunista, É o etc. mesmo erro. Eu acho que você que está assinalando aí é o mesmo erro que seguir falando que a China é comunista, né? É Sim, comunista, é para o interior, mas para o exterior, as costas têm que ver com um capitalismo extremo, né? Que tem, né? E aí, sim, né? Eu acho que é uma conjunção que beneficia muito a tecnologia por investimentos que também há. Por isso é que o exato, capitalismo, né, capitais, empresários, livre comércio, beneficia muito essas questões, né? Esse Júpiter-Urano, né? Eu acho que exatamente. pode ser que a política também de Lula vire para passe essa questão de Júpiter-Urano aí por essas questões da tecnologia aplicada a recursos, né, naturais. Deveria ser esse Exato, também, né? Pode ser uma possibilidade também, né? exato. Ele fala muito de aproveitar o potencial da Amazônia sem destruir a Amazônia, né? Sem Então, destruir, tem claro, muitas claro, possibilidades claro, que você não claro. precisa derrubar a floresta, né? Claro, porque esse consumo extremo que tem nessa questão do capitalismo, né, também é complicado para a natureza, né? Porque Sim, igualmente eu tenho, então consumo, né? Então consumo. sim, sim. E não é assim, né? Estamos gastando, é que você fala, né? Gastando, né? Gastando recursos mais do que a terra dá. Então, Exatamente, exatamente claro, isso. claro. Já metade do ano, já consumimos todos esses recursos biológicos da que a natureza dá. Então, Sim, temos que virar para outras questões, né? Agora, também Júpiter-Urano, por Urano, também dá muitos autócratas. Autócratas, você fala disso, né? Um sim, sim, autócrata, é? Você entende? Né? Um ditador também pode ser, né? sim. Porque Júpiter-Urano, né, vai por acima das regras, né? E então, Sim, aí, exatamente, claro, exatamente. Sai da regra. claro, O, tem esse doble sentido, né, que beneficia muitas questões de investimento, mas alguns personagens podem ir para
quase passando o Congresso, né? Às vezes passa isso, né? Aí você señalou essa conjunção do 1941, 40, 41, de Júpiter, Sim, Saturno, Urano, que foi a mesmo Hitler na Alemanha, né? sim. Barbot fala disso, né? Barbot fala dessa questão, né? De Eu pessoas acabei não pegando a questão da Alemanha, não, acabei ficando que, que mais focado no Brasil, mas é isso claro, mesmo. claro, não, não, mas essa conjunção Júpiter-Urano, Júpiter passando por Saturno e depois por Urano, né? Depois Saturno sobre Urano. Essa tripla conjunção, né? Dá esses personagens, porque foi em 1940, né? Exatamente. Aproximadamente 41, mais ou menos, né? Essa É por aí. conjunção também pode dar. É perigosa porque nessas questões de revolução aparecem esses personagens assim autócratas, né? Que Sim, criam sua própria lei, né? E exatamente, com essa exatamente. versão de que vão liberar ao país, meu Deus, né? Essa Sim, conjunção exatamente. essa É, conjunção estava mesmo em julho de 1789, quando foi essa Revolução Francesa, né? Júpiter era sim, julho, né? De 1789. Também estava, né? Leão. Sempre aparece, né? Para bem e sim. para mal, né? Estava E em Leão, que é o fim das monarquias, exatamente. claro, claro. Agora já para acabar, e agradeço muito essa passagem por aqui de você, né? Que desse Saturno entrando na casa 2 tem que ver um pouco como falávamos com a Márcia, né? Com esse Saturno no meio seu de Lula, né? Esse próximo Saturno Sim, entrando, né? A casa 2 oposto ao Saturno, aí mais ou menos por aí, claro, mais ou menos aí, né? sim. Claro. É, Essa, ele vai, vai estar em. É que o Lula, como ele é escorpião, é, e ele tem um Mercúrio em escorpião, ele acaba se favorecendo. Se não me engano, o Mercúrio do Lula está a 11 graus de eu escorpião, acho, tá por perto. claro. Então, aí tem um trígono, né? Nesse momento vai ter um trígono com o Mercúrio dele ou Claro, depois com o Sol dele. Mas, claro, enfim, a nível de país é outra coisa, né? claro, A claro. nível de país, o presidente, né? O presidente está sofrendo aqui uma pressão muito grande, né? Mas porque Saturno vai ir até, eu acho que 18 graus e volta 3 vezes em oposição ao Sol, né? Isso, Vai ver. exatamente. Vai ser, vai ser, vai ser temática para outro encontro o ano que vem, querido. Com certeza. Com certeza, né? Isto não acaba, né? Não acaba. Maurício, prazer estar aqui com você, tá? Olha, foi muito bom também. Eu agradeço muito a oportunidade e estar justamente na celebração dos 10 anos da É. Astrologia Global. Fantástico. Muito grato. Deixa eu compartilhar aí. As pessoas estão saludando a você, a Márcia, por esta participação, né? E proximamente nos vemos, né? Aí Tá seguimos. bem. Aí seguimos. Maurício, um abraço enorme desde Buenos Aires. Também, muito obrigado. Bom Querido, descanso prazer. aí. Tomara seja assim, em persona mesmo, né? Esse abraço. Já vai ser, já vai ser. Amém, amém. Logo, logo, Isso, logo, logo. isso. Tchau, querido. Um abraço. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite a todos os que estão aí, o público. Saludos também. Obrigado. Obrigado.